Então, eu vou convidar agora para nos ajudar a responder essa pergunta, né? Quais aspectos em relação ao câncer de mama se destacaram no ofício assinado por 45 líderes que foi encaminhado ao Ministério da Saúde em março desse ano e quem vai poder nos ajudar, né, com essa resposta é a Celina Martins, a Celina que é membro do nosso GT de Oncologia já há muitos anos, ela é socióloga e especialista em advocacy e em comunicação pela American Cancer Society, já esteve aí atuando em diferentes organizações, né, muitas delas do terceiro setor, e atualmente é consultora de advocacy do Instituto Vencer o Câncer. Muito obrigado pela presença, Celina, que certamente nos contribuirá muito aí com o nosso debate de hoje. Obrigada, Mark. Obrigada primeiro pelo convite. Como dizem, eu nem sei se eu tenho roupa para estar ao lado dessas pessoas que eu estou hoje. Muitas aqui que eu admiro e respeito, né? Eu fiz uma apresentação. Se não conseguir postar, eu posto daqui. Mas eu só fiz assim como um guia, só para a gente entender mais um pouquinho desse cenário, né? Pode passar? Aqui vem as duas recomendações que mais me chamaram a atenção, ah, pelo conteúdo, mas também por nós temos que dizer coisas que me parecem tão claras, né? Que é a necessidade de atualizar periodicamente os protocolos e as diretrizes clínicas para mama e fortalecer o rastreamento do câncer de colo desculpa, do câncer de mama para as pessoas de alto risco, para as mulheres de alto risco. É, Me parece essencial esse segundo item, porque e foi uma recomendação que a gente fez na oportunidade da carta que o Mark postou no chat. E eu recomendo que quem ainda não conseguiu ler, dê uma olhada, porque, assim, essa coisa de rastrear pessoas de alto risco é um grande avanço, inclusive do ponto de vista do custo, né? Com isso, você vai tratar quem mais precisa no momento adequado. E tudo isso ajuda o sistema a funcionar melhor. E a gente teve que apontar isso, e não foi só uma vez, né, Mark? Foram algumas oportunidades que a gente colocou essa questão. Pode passar para o próximo. Importante acrescentar, gente, que a carta traz outras recomendações muito importantes sobre a questão da desigualdade, como disse a Flávia, já mencionou, sobre a questão da cultura de educação continuada para profissionais de saúde da rede e também da nossa capacidade, eu falo nossa aí de terceiro setor, de mobilizar pacientes público-leigo para essa questão, tá? Além da questão dos dados, abertura em várias instâncias para a gente ter acesso a dados de diagnóstico, tratamento e tudo mais que diz respeito a essa jornada do câncer de mama. Aí a gente foi lá no evento Conasens, Mark também estava, e estava pelo Instituto, juntamente com a Ana, a nossa diretora, e aí veio esse slide que eu resumi aqui, veio essa apresentação que eu resumi nesse slide, que são os principais problemas da linha de cuidado da onco nos municípios, né? Dificuldade de acesso por falta de acesso da população por falta de diagnóstico disponível, quer dizer, voltamos à questão dos 40% de diagnóstico tardio. Aí, pelo diagnóstico tardio, um alto nível de tratamento quimioterápico e um baixo número de cirurgias em relação ao número de casos. Obviamente, por causa dos problemas de detecção precoce. Déficit financeiro no teto da gestão municipal e os deslocamentos, não só para quem está em tratamento, mas para quem está fazendo exames complementares e diagnósticos. Quer dizer, é um círculo vicioso, né, que a gente precisa extirpar do caminho, de alguma forma.
as formas são várias. Lá no Conasems, a gente conheceu várias experiências incríveis, como a do AC Camargo, com parcerias para educação em patologia, patologia, enfim, treinamento da rede, são 500 mil profissionais, incluindo aí os ACS, que o AC Camargo vai tratar, toda a questão da nova política, as perspectivas, pode passar, que eles apresentaram para as novas perspectivas aí em face à nova política, né? Que inclusive se falou das carretas, que teriam uma grande importância na questão da punção por agulha grossa, que é um gargalo, da biópsia cirúrgica, da baixa cobertura mamográfica, mas desculpem, eu ainda não consigo muito entender por que que uma rede desse tamanho precisa ter carreta. Ok, eu não vou nem discutir o mérito, porque eu acho que o Ministério está fazendo um esforço nesse sentido. Mas onde é que a gente errou tanto, né, nesse caminho, para a gente recorrer a esse método que nos lembra os mutirões, né? E, sempre me questiono até que ponto a nova política vai ser capaz de mitigar essas falhas, né? Que a gente está encontrando na jornada da paciente com câncer de mama. Mas vamos acreditar que sim, vamos apoiar para que sim. Mas a minha pergunta, como eu disse, é como a gente chegou até aqui, né? Bom, pode passar? Aí a gente volta ao PCDT e a questão das ciclinas e de outros medicamentos que estão no PCDT, mas não tem uma alocação de verba definida para isso, né? Muito se discutiu, falou-se muito da PAC exclusiva ou da compra centralizada, e eu já falei para vocês o quanto eu acho que a gente deve apoiar todo esse movimento do Ministério. Mas a questão é, tudo isso vai demorar. E esse contingente de mulheres que são elegíveis a esse tratamento vai continuar a crescer e se acumular, porque todas essas medidas a gente sabe muito bem que não vão ocorrer do dia para a noite. Então, eu acredito que, por mais boa vontade que tenham secretários municipais, estaduais e o próprio Ministério, vai demorar muito. E assim, é uma urgência. A gente está falando de mulheres que têm condições de terem a doença sob controle e ter qualidade de vida, né? Doutora Ilma, que trabalha com a gente no projeto da Aliança pela Eliminação do Câncer de Colo de Útero, diz sempre que quem salva uma mulher, salva uma família e salva uma comunidade. Então, eu acho que, assim, a gente precisa dar uma dimensão da realidade do que está acontecendo. Pode seguir, pode ir para o próximo. E aí eu penso muito em mobilização. A minha contribuição aqui, que eu queria, pode voltar para o anterior, por favor, que eu queria dar aqui para vocês, é muito mais na questão da mobilização. Eu acho que é uma pauta tão significativa e tão urgente que merece um aumento do nosso raio de mobilização, né? Incluir Ministério das Mulheres, incluir organizações sociais de protagonismo feminino, organizações de mulheres negras, coletivos feministas, organizações que tenham capilaridade nos municípios e uma atuação em rede nossa pode ser um ponto fundamental para a gente conseguir criar uma grande mobilização. Eu acredito muito que alianças fora do universo da saúde possam trazer uma outra visão sobre as organizações de oncologia, porque sempre me parece que a visão que a sociedade tem da gente é que a gente cuida de questões super importantes, mas que atingem uma parcela da população. E, na verdade, já mudou há muito tempo, mas a sociedade ainda não assimilou isso de verdade, né? Então, trazer essas organizações de ponta para esse movimento
e fazer uma articulação com o Ministério das Mulheres pode ser um passo nessa direção, que eu sugiro e me coloco à disposição para cooperar no que for necessário. Aí estão os meus contatos. É isso, um grande abraço para vocês e que a gente tenha uma conversa ótima essa tarde. Obrigada. Excelente, muito obrigado, Celina, e pontos muito Obrigada. importantes que você trouxe, e também aí essa proposta de como avançar, né? E tanto o seu alerta de que é difícil avançar tanto, né, quanto é necessário em pouco tempo, que é o ideal, né? Mas que existem meios, sim, né? Então, achei excelente você trazer aí essa proposta.